Botafogo goleia, amassa, humilha o Flamengo, vence por 4-1 e Tite coloca a culpa no calendário. Torcida perde a paciência com o treinador. Vice de futebol Marcos Braz chuta o balde sobre futuro de Fabrício Bruno e cria climão com o atleta. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. A minha cabeça ainda tá doendo desde ontem, depois daquela sacolada. Impressionante como é que leva 4 gols pro Botafogo. Flamengo ontem amassado, humilhado. O Botafogo goleou ontem o Flamengo. E não foi só o placar não, né? O Botafogo venceu na técnica, na tática, no físico, na raça. Venceu em tudo. Mais uma péssima atuação do Flamengo. E a cada jogo a torcida vai perdendo aí a paciência, né? Ontem, na minha opinião, o Tite matou o time no segundo tempo. Ao recuar, o zagueiro Léo Ortiz fazia uma linha de 3 ali, depois da bobeira que tomou o primeiro gol. Ontem teve um apagão defensivo que eu vou te contar. Mais uma bola aérea que o Flamengo tomou o gol, o primeiro gol do Botafogo. Matheus Bach tentou até explicar lá na coletiva o que houve. Não é explicar, o torcedor quer solução, quer resolver logo essa parada, esse problema. Não dá para ficar tomando gol de bola aérea, bola parada. Aliás, ontem o Flamengo tomou gol de tudo quanto foi jeito, né? E o Botafogo poderia ter vencido de 7, 8, 9, 10. Não seria nenhuma loucura, nenhum exagero. Porque o Botafogo tem um time melhor do que o Flamengo. Isso aí é fato. O Botafogo investiu mais do que o Flamengo. O Botafogo contratou mais do que o Flamengo. Aliás, qualquer time contratou mais, porque o Flamengo não contratou ninguém. A parte física do Botafogo é 10 vezes melhor que a do Flamengo. Então foi justo, né, gente? Foi justíssimo essa vitória do Botafogo, vitória elástica, que poderia até ser maior, graças a algumas defesas do Agostinho Rossi, que chegou a pegar até pênalti ontem. Poderia ser uma goleada histórica, né? Rapaz, sinal de alerta ligado para o jogo de quinta-feira. Bom, eu separei aqui algumas pílulas do Tite. Ontem eu assisti a coletiva. Não dá, gente, não vai. É mais do mesmo. O Tite não consegue ser diferente daquilo ali. De maneira calma, tentou explicar o inexplicável. Demorou mais de 1h30 para abrir a coletiva, enquanto o técnico do Botafogo já tinha feito a sua e já estava em casa. Quer dizer, no Flamengo tudo é mais complicado, né? E, na minha opinião, Tite errou ontem tudo. Da escalação às alterações, na tomada de decisão, com bola rolando. Chamou o time do Botafogo no segundo tempo, ao colocar 3 zagueiros, retranqueiro, covarde, e não deu certo. Tite, a batata está assando. Foi a primeira goleada tomada sob o comando de Tite, que elogiou muito o rival na coletiva. E o Tite disse isso aqui, parabenizar o Botafogo pelo grande jogo que fez, manteve o nível muito regular no primeiro tempo e segundo tempo, sempre em alto nível. Futebol tem que saber olhar para o outro lado e reconhecer, mesmo tendo toda a dor da derrota. O Flamengo não pode perder de 4-1, não pode tomar 4 gols. Temos consciência disso. Mas tem aí ao mesmo tempo que considerar fatores importantes. Questionado sobre a escolha por Vitor Hugo, que ninguém conseguiu entender, né, cara? Saiu o Arrascaeta machucado e ele olha pro banco, Vitor Hugo. Com todo respeito, o Vitor Hugo vai mudar o que no jogo?
Mais uma péssima partida do garoto. O Tite não explicou porque que ele botou o Vitor Hugo no lugar do Arrascaeta. E disse isso aqui, ó. Quando pega situações específicas, é muito pontual, não é do meu perfil. Quando a equipe perde, ela perde no seu contexto, perde no seu conjunto. Se tivesse entrado bem o Vitor Hugo, com bons resultados, a pergunta seria inversa. O conjunto todo nosso não teve. E principalmente quando foi no segundo tempo, que a equipe foi se desmanchando em termos físicos. Foi caindo, e a gente olhava e percebia isso. E a intensidade do Botafogo permaneceu, porque tem qualidade, verticalidade, e é um time de estrutura física com um dia a mais de recuperação. Voltou a falar de calendário, Tite. Não muda o discurso. Sobre recuar o Léo Ortiz no segundo tempo. Ele teve tanto no primeiro tempo quanto no segundo. E foi a mesma mudança que fez com que nós vencemos o Palmeiras por 2-1 no jogo conjugado de 200 minutos. Você começa a utilizar na necessidade da saúde. Não é poupar ninguém, é de dar saúde, ter um mínimo de saúde, mesmo correndo o risco de o desempenho cair. Não queria tirar o Gerson, assim como o Ayrton e o Fabrício. As 4 substituições foram planejadas. Estamos tristes, mas estou reconhecendo o grande jogo do Botafogo. Senão parece que futebol só joga de um lado. Sobre o primeiro gol sofrido, vamos ver o que eles vão explicar sobre a bola aérea. Todo jogo o Flamengo toma gol. O Matheus Bach, filho do Tite. Foi desde o início da jogada. Não foi só o problema do cruzamento. Ele desencadeou quando teve um salto de pressão, encontraram um passe por dentro e aí desencadeou. É uma jogada que a gente já sabia que eles tinham. Se já sabia, por que deixou? E por isso do ajuste que fizemos na sequência do primeiro tempo e depois no intervalo, para ter um homem a mais na área e liberar os nossos alas para pegar a amplitude dos laterais. E ter 2 homens no eixo central para já não ter esse cruzamento. Só que aí, quando não acontece o resultado, fica mais fácil. Mas esse lance começou antes, na pressão alta. Por isso que o Flamengo tomou uma goleada também. Vocês mudaram o time. Vocês tomaram uma decisão errada. E vocês não aceitam. Vocês não reconhecem. Está faltando humildade. Ontem, pode colocar aí 80% da derrota, da goleada, na conta de vocês. Tite e comissão técnica. Que erraram e muito. Olha essa daqui, gente. Matheus Bach, filho e auxiliar de Tite. Segue o passo do pai na desculpa para falar da derrota. O Matheus Bach disse: o Botafogo jogou quarta à noite e nós na quinta. Então, quando a gente fala de cuidar da saúde dos atletas, a gente perdeu 5 jogadores nos últimos 2 jogos. É muito fácil falar que o Botafogo correu mais hoje, mas tem que olhar o todo. Só lembrando ao Matheus Bach que o Botafogo jogou até aqui as mesmas 3 competições do Flamengo, né? Só para lembrar, que eu acho que ele deve estar aí esquecendo. O que aconteceu no jogo de ontem não tem nada a ver com calendário. Tem a ver com trabalho, estrutura, reforços, treinamento, jogadas, física, parte física dos atletas. Tem a ver com esse conjunto, não tem a ver com o calendário. E o Botafogo tem um jogo antes do Flamengo. O Flamengo joga na quinta, o Botafogo joga na quarta contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Então, gente, vamos deixar essa história aí de calendário, de não sei o que, não sei o que lá, para segundo plano e vamos jogar bola. Porque vocês estão há mais de um ano no Flamengo e o Flamengo não tem um padrão. O Flamengo não tem repertório de jogadas. A parte tática do Flamengo é 0. E o que compromete a parte técnica também. Hoje o Flamengo é um time comum. O Flamengo não joga, não tem aí lampejos numa partida desde o jogo contra o Palmeiras. O primeiro duelo das oitavas da Copa do Brasil no Maracanã, 2-0. De lá pra cá, até ganhou o Bolívar por 2-0, mas não jogou bem. Essa é a verdade. E aí a gente já fica preocupado com quinta-feira, né? Essas jogadas aéreas, bola parada, sistema defensivo, a preparação física do Flamengo, que eu acho que o Fábio Maceredian deveria ter falado ontem, ao lado do Tite, para explicar essa quantidade de lesão. Ontem saiu mais um machucado, a Arrascaeta. Deve ficar fora por 1 mês.
Aí já tem Gabigol, Pedro, Cebolinha, Matias Vinha. Ninguém explica rigorosamente nada. A torcida já perdeu a paciência com o trabalho do Tite. Ninguém vê evolução, ninguém vê um futebol consistente. E o Tite chegou na metade do ano passado. Se você for contar, já tem mais de um ano do trabalho do Tite no Flamengo. Agora, não adianta só a gente criticar o trabalho do Tite e não olhar para os outros lados. O jogador do Flamengo, ele vem mal há muito tempo. Um ou outro vem se destacando, mas a maioria mal. E o departamento de futebol, na pessoa do Marcos Braz, acha que o Flamengo fez uma grande janela no início do ano e que não precisa contratar mais. Pelo menos as declarações recentes do dirigente que está em campanha eleitoral acha isso. Porque quando vão perguntar sobre reforços, o Marcos Braz fala: o Flamengo fez uma grande janela na temporada. Janela no início do ano. O ano tem 2 janelas, porque é necessário contratar no início e na metade. Só que, por incompetência, o Flamengo ainda não contratou. Deve ser o único clube que ainda não trouxe reforços. Também pudera, né? O presidente do clube está preocupado com a campanha política do clube. O vice de futebol está preocupado com a campanha política do Rio, que é candidato a vereador. E o torcedor nessa história é que fica revoltado. Porque está todo mundo vendo o que está acontecendo, né, gente? E o Flamengo pode ir do céu ao inferno no próximo jogo. Quinta contra o Bolívar na Bolívia. E tem muita gente sem confiança na classificação. Acredite se quiser. O Flamengo ganhou 2-0 o primeiro jogo. Tem uma vantagem, pode perder até por um gol de diferença. Mas tem muito torcedor com o pé atrás. Tem muito torcedor que não está acreditando na classificação mesmo com a vantagem. Por conta das últimas atuações. Os jogadores todos arrebentados. Todo jogo perde 1-2. E aí o torcedor fica apreensivo. Fica na dúvida. Sem confiança. Porque o trabalho é ruim. Ah, mas o Flamengo está em 3 competições. Até quando? É aquilo que eu falei. Quinta-feira o Flamengo vai do céu ao inferno. Classificou, está no céu. Mas e aí? Você confia na classificação do Flamengo contra o Bolívar na altitude de La Paz, na Bolívia? Deixa aí nos comentários. Vamos ver o que o vereador falou após o jogo de ontem. Marcos Braz. O Flamengo não deve perder para o Botafogo de 4 de maneira nenhuma. Pensando nisso, você tem que fazer a análise de alguns pontos. O Flamengo estava sem 7 jogadores. E você, Marcos Braz, falando que o Flamengo fez uma excelente janela na temporada. Você falar que o Flamengo perdeu porque estava sem 7 jogadores. O Flamengo poderia estar com um time completo que perderia para o Botafogo ontem. A diferença dos 2 times em campo foi da água para o vinho, foi absurda. O que me chamou a atenção, a raça, a vontade dos atletas do Botafogo, a parte física. O jogador do Flamengo não aguentava ficar em pé. Essa diferença é uma diferença profissional. Não é só olhar para o resultado. É olhar para o contexto, para o conjunto. Por que o Botafogo amassou o Flamengo? Por causa disso e disso. Enquanto o Marcos Braz está aí, preocupado com a campanha política. Quer ser eleito vereador. Bom, eu, se votasse no Rio,
nunca votaria nesse rapaz. Agora, carioca é quem decide, né? Quem vota no Rio. Bom, ontem eu achei que o Braz foi muito infeliz, mas muito infeliz, quando falou sobre o futuro do zagueiro Fabrício Bruno. Gente, na minha opinião, foi gravíssimo. E eu explico por quê. O Braz, ele falou sobre a possível saída do Fabrício Bruno para o Rennes da França. O Rennes fez uma primeira proposta, diferente do West Ham, o Fabrício aceitou a proposta salarial do Rennes e o Flamengo ainda não respondeu ao clube francês. E aí perguntaram para o Braz ontem na zona mista, o Newton Santos, ele disse isso aqui, ó. Independente do sonho dele, ele teve tempo para ter o sonho dele, para ter ido embora para a Inglaterra. Ele não quis. Se a proposta for boa para o Flamengo e a gente entender que tem que vender, vamos vender. O que importa agora é o sonho do torcedor. Ele poderia ter respondido de forma mais suave, amena, tranquila, mas não. Ele resolveu jogar no ventilador o sonho do Fabrício Bruno e disse o seguinte: é como se ele tivesse falado, e foi a interpretação que eu fiz dessa declaração do Braz. Ele teve a oportunidade de realizar o sonho dele e não quis, quando a proposta do West Ham da Inglaterra foi melhor para o Flamengo e pior para ele em termos de salário, ele recusou. Agora, a proposta do Rennes é melhor para ele, Fabrício Bruno, de salário, do que para o Flamengo. Então agora é o Flamengo que não quer. Como se estivesse dando um troco com a excelente proposta do West Ham, que foi recusada pelo zagueiro por conta do salário. Agora você imagina o Fabrício Bruno ouvindo isso. Que gestão terrível do atual vice-presidente de futebol do Flamengo, que está com os dias contados. Vamos torcer, gente, para o Flamengo sair aí dessa incerteza e classificar na quinta-feira, porque a gente vai torcer muito, a gente vai apoiar até o final, a gente vai fazer a nossa parte, mas tem muita gente aí que não está fazendo. A parte de vocês, nós estamos de olho, hein? Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Eu sempre, quando o Flamengo perde e eu tenho que gravar no dia seguinte, eu fico péssimo, eu não durmo direito. Ontem foi uma sapatada, uma goleada, que eu tô até agora tonto. Mas estamos aqui, ossos do ofício. Grande abraço, eu volto ainda hoje com muitas novidades, tudo sobre aí essa derrota, bastidores. Flamengo caiu para a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro e agora, amigo, os clubes vão se distanciando, né? Botafogo, Fortaleza, Palmeiras que ganhou ontem, enfim. É isso. Quinta-feira tem mais uma batalha e eu não estou preparado para outro resultado que não seja a classificação. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!